Por trás dos muros do Vaticano, um dos lugares mais misteriosos do mundo, se escondem segredos milenares que poucos ousaram desvendar. Neste vídeo, vamos explorar os 10 segredos que o Vaticano esconde às 7 chaves do mundo. Preparem-se para uma viagem cheia de mistérios, intrigas e revelações que vão fazer vocês questionarem tudo o que achavam que sabiam. Já pararam para imaginar ter acesso a documentos com mais de 1000 anos de idade? Manuscritos que testemunharam a ascensão e queda de impérios, cartas que moldaram o destino de nações e tratados que selaram a paz ou a guerra? Cartas de papas, tratados antigos, relatos de eventos históricos. Cada um desses documentos carrega consigo um pedaço da história que muitas vezes não é contada nos livros comuns. Pois é exatamente isso que o Vaticano guarda às 7 chaves. Os arquivos secretos do Vaticano. Um tesouro de conhecimento e mistério, protegido por séculos. Dizem que a história que a gente aprende na escola poderia ser completamente diferente se esses arquivos fossem abertos ao público. Imagine descobrir que eventos cruciais foram omitidos ou alterados. Mas por que tanto segredo? O que justifica tamanha proteção e sigilo? Será que o Vaticano tem medo que a verdade sobre o passado cause um verdadeiro terremoto na Igreja Católica? Que revelações poderiam abalar as fundações da fé de milhões? Ou será que existem segredos ainda mais cabeludos, escondidos naqueles corredores empoeirados? Segredos que poderiam mudar nossa compreensão da história e da própria humanidade. Em 1917, 3 crianças portuguesas disseram ter visto a Virgem Maria em Fátima, Portugal. Essas crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, tornaram-se figuras centrais em um dos eventos mais misteriosos e discutidos da Igreja Católica. Essa aparição veio acompanhada de 3 segredos, revelados aos poucos ao longo do tempo. O primeiro segredo foi uma visão do inferno. O segundo previu a Segunda Guerra Mundial e a conversão da Rússia. Mas e o terceiro segredo? Esse ficou guardado às 7 chaves pelo Vaticano por décadas, até que em 2000, finalmente, resolveram revelar. A expectativa era enorme, e muitos esperavam uma revelação apocalíptica. A versão oficial fala sobre o atentado contra o Papa João Paulo II. Segundo o Vaticano, o terceiro segredo previu o ataque de 1981, quando o Papa foi baleado na Praça de São Pedro. Mas muita gente acredita que essa foi só a pontinha do iceberg, uma forma de amenizar o que realmente estava escrito. Teorias da conspiração surgiram, sugerindo que o verdadeiro segredo era muito mais sombrio. Afinal de contas, o que poderia ser tão chocante, tão perturbador a ponto de ser escondido do mundo por tanto tempo? Alguns acreditam que o segredo envolve uma crise de fé ou uma catástrofe global iminente. Alguns falam em fim do mundo, com visões de desastres naturais e guerras devastadoras. Outros em uma nova era para a humanidade, onde a espiritualidade e a fé seriam renovadas. A verdade, no entanto, permanece envolta em mistério, alimentando debates e especulações até os dias de hoje. A Biblioteca do Vaticano, um lugar que parece ter saído direto de um filme do Indiana Jones. Imaginem só, milhões de livros, mapas antigos, manuscritos raríssimos, alguns da época medieval. Mas tem um porém: grande parte dessa biblioteca, conhecida como a Biblioteca Secreta, é inacessível ao público. Alguns especulam que lá dentro existem textos originais da Bíblia, completamente diferentes de tudo que a gente conhece. Outros falam em livros de história que contam uma versão completamente diferente da história que a gente conhece, documentos que poderiam reescrever o passado da humanidade. O Vaticano é cheio de surpresas. A gente já viu que lá dentro tem de tudo: arquivos secretos, segredos marianos, bibliotecas misteriosas. Mas e se eu te contar que eles também têm uma divisão especializada em combater o próprio capeta? O Vaticano tem padres exorcistas, treinados para expulsar as forças do mal.
Eles têm até uma sala específica para isso, um lugar que dizem ser carregado de energia pesada. Mas o que realmente intriga é o seguinte: o que eles fazem com os relatos desses exorcismos? Uma das teorias mais bizarras, mas também uma das mais intrigantes, é a de que o Vaticano sabe muito mais sobre vida extraterrestre do que revela. O Vaticano tem observatórios astronômicos super avançados. E se, em seus arquivos secretos, existirem documentos que comprovam a existência de vida fora da Terra? Em 1978, o mundo assistiu a um dos pontificados mais curtos da história, o Papa João Paulo I, que ficou conhecido como o Papa Sorriso. Ele era amado por muitos por sua simplicidade e humildade, e seu sorriso cativante conquistou corações ao redor do mundo. No entanto, ele morreu apenas 33 dias após assumir o cargo, deixando o mundo em choque e luto. E a causa da morte? Oficialmente, foi declarada como uma parada cardíaca. Mas essa explicação simples não convenceu a todos. A rapidez com que tudo aconteceu, a falta de um histórico de problemas cardíacos e a pressão para não realizar uma autópsia levantaram muitas suspeitas. Por que tanta pressa em encerrar o caso? Será que o Papa João Paulo I morreu de causas naturais mesmo? Ou havia algo mais sombrio por trás de sua morte repentina? Alguns acreditam que ele descobriu algo que não devia, algo que colocava em risco gente poderosa dentro do Vaticano. Talvez segredos que poderiam abalar as fundações da Igreja. Muita gente acredita que o Papa Sorriso estava prestes a revelar escândalos financeiros da Igreja, que envolviam grandes somas de dinheiro e figuras influentes. Ou que ele queria combater a corrupção dentro do Vaticano, reformando práticas antigas e trazendo mais transparência. Essas teorias continuam a alimentar debates e investigações até hoje. Maria Madalena, uma das figuras mais importantes do cristianismo, sempre foi alvo de controvérsias e mistérios. Afinal, quem era ela de verdade? A Igreja sempre a retratou como uma prostituta arrependida, mas existem documentos antigos, que não fazem parte da Bíblia, que contam uma história bem diferente. Nesses textos apócrifos, Maria Madalena é retratada como uma discípula próxima de Jesus, uma confidente, talvez até algo a mais. Dizem que ela sabia segredos sobre Jesus, segredos que poderiam abalar os alicerces do cristianismo. E se o Vaticano soubesse de tudo isso? Quem nunca ficou fascinado por uma boa profecia? A profecia de São Malaquias, um documento do século XII, supostamente lista todos os papas da história, do primeiro ao último, que seria o responsável por guiar a Igreja durante o Apocalipse. Cada papa é descrito com uma frase enigmática, e muitos acreditam que essas frases descrevem com precisão eventos históricos e características dos papas. A coincidência, ou a profecia se cumprindo, é que o atual Papa, Francisco, tem uma forte ligação com São Pedro. Será que Francisco é o último Papa? O Banco do Vaticano, também conhecido como Instituto para as Obras de Religião, é uma instituição financeira envolta em mistério e polêmica. Com uma fortuna estimada em bilhões de dólares, o banco é acusado de lavagem de dinheiro, corrupção e até mesmo de financiar atividades ilegais. Mas o que será que eles escondem de verdade? Será que o Banco do Vaticano é apenas uma instituição financeira como qualquer outra? Ou será que ele serve a propósitos ocultos? O Vaticano guarda em seus cofres alguns dos artefatos religiosos mais importantes do mundo, relíquias que, segundo a tradição, pertenceram a Jesus Cristo e seus apóstolos. Fragmentos da cruz, o Santo Graal, o véu da Verônica. Mas e se essas relíquias não passarem de falsificações? E se o Vaticano soubesse que esses objetos são falsos, mas os mantivesse em segredo para não abalar a fé das pessoas? O que acharam do vídeo de hoje?
Viram quantos mistérios que rondam o Vaticano? E olha que esses foram só alguns exemplos. Deixem suas teorias da conspiração nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima!